Bem-vindo ao Sim ou Não. Esta semana debatemos a cultura, um tema que é relevante, mas que não tem estado nas prioridades dos debates televisivos para as próximas eleições legislativas. E a pergunta que fazemos todas as semanas é, neste caso concreto, os governos têm feito o suficiente para incentivar o consumo de cultura? Ou, dito de outra forma, a cultura é ou não uma prioridade num país que quer crescer e reter os seus talentos? Ora, comigo tenho Nuno Artur Silva, ex-secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, e é atualmente autor e consultor na área da cultura e também dos mídia, e João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia e também diretor do Museu da Farmácia. Agradeço a ambos a vossa disponibilidade. Sabem que têm cerca de um minuto e meio para defender a tese de cada um. Depois vamos ao debate. Se concordarem, tratamos pelo nosso nome próprio. Pronto, prescindimos dos professores doutores, dessas coisas. Nuno, posso começar por ti. Qual é a visão relativamente a este tema? Que começa com uma provocação. Bem, antes de mais, eu creio que a cultura... se é absolutamente fundamental que tenha um Ministério que a defenda, acho talvez ainda mais fundamental que a defesa da cultura por parte dos governos seja feita pela totalidade do governo. E daí que seja assumida desde logo pelo Primeiro-Ministro como uma prioridade. Porque, por vezes, é fácil reduzir a cultura a qualquer coisa que é tratado naquele Ministério e pronto, está tratado, quando eu acho que as questões fundamentais da cultura no nosso tempo passam por ser tratadas transversalmente, envolvendo diversos ministérios, para além do Ministério da Cultura, a educação, a economia, os negócios estrangeiros, só para dar alguns exemplos, e, portanto, é um tema que tem que ser tratado pelo Governo como um todo, e isso é que pode ser decisivo. E, desde logo, na questão das finanças, isso é que é decisivo, ter um Primeiro-Ministro que, digamos, tem ascendente sobre as finanças para poder ter, de facto, uma relação de financiamento efetiva e não, como acontece muitas vezes, em que o Ministério da Cultura tem uma voz relativamente fraca no Conselho de Ministros. E esse tem sido o problema recorrente dos vários governos. Mas, do ponto de vista de política pública, defendes que... Enfim, a ideia de uma intervenção do Estado na cultura, ela deve haver? É decisiva, absolutamente fundamental, num país pequeno como Portugal e com uma tradição cultural que não é das mais vigorosas, digamos assim, é absolutamente determinante que haja um investimento por parte do Estado, dinheiros públicos, para poder incentivar a prática cultural, a atividade cultural. Aliás, eu acho que o centro da política cultural deve ser virado para o cidadão. É da mesma maneira que na educação deve ser virado para os alunos, o centro da atividade, do estímulo à atividade cultural deve ser, no fundo, o acesso à cultura. É óbvio que os artistas são fundamentais, é óbvio que as estruturas, o património são absolutamente decisivos, mas aquilo que eu creio que deve ser o maior esforço deve ser no estímulo e no incentivo e na possibilidade de tornar o acesso à cultura uma coisa tão natural como respirar ou como frequentar outros espaços de lazer, como os cafés, os restaurantes, as praças públicas. Portanto, o estímulo ao usufruto. Eu não gosto muito da palavra consumo aplicada à cultura, porque acho que é só uma das dimensões económicas da cultura. Gosto mais da ideia do usufruto cultural. Eu acho que esse deve ser o estímulo fundamental, portanto, o acesso à cultura. Muito bem. João, a mesma questão, se os governos têm feito o suficiente para incentivar o consumo ou o usufruto da cultura? Não tanto. Há um grande esforço, exatamente como o Nuno disse, e eu tenho o hábito de dizer que quem gera cultura são os primeiros ministros. Eu já nem passo tanto pelos ministros das Finanças, mas muitas vezes, por vezes, quando eu tenho que defender aqui a causa do património, eu chamo a atenção da importância que os ministros das Finanças têm, mas é essencial, e se nós formos ver pela história, e se pensarmos na história recente do mundo e com as guerras, a cultura é sempre um elemento também essencial na vida dos povos, mesmo nas alturas mais difíceis. Eu concordo muito com aquilo que o Nuno disse. Agora, qual é a questão que eu sinto? É que os vários governos não têm
sabido criar esses estímulos. Porque isso nós vamos olhando para os graus de ensino e vemos exatamente como é que o lado das humanidades e o lado da cultura cada vez está a ser mais maniatado, mais amordaçado para privilegiar as ciências exatas. Eu tenho o hábito de dizer que os governos, não é só o de Portugal, mas os vários governos estão preocupados para nós chegarmos a Marte, e neste momento, segundo dizem os cientistas, o nosso pensamento já está em Vênus, que eu acho muito bem, mas temos falhado sempre, que é como aproximamos nós do próximo. E o próximo também é a cultura, é o conhecer a cultura da pessoa que está ao meu lado, das suas origens, de onde é que veio, de onde é que está, mas sobretudo conhecer a cultura da minha área da escola, do meu quarteirão, da minha cidade, da minha vila, da minha região, do meu país. Eu estou a dizer, quando digo meu país, não é dizer o país onde nasci, o país onde eu resido. E eu julgo que tem existido falta dessa estratégia. Porquê? Também. Porque, sobretudo na minha área do património, há aqui uma enorme confusão, que é a confusão entre saber gerir o que é do Estado e saber gerir e criar condições para uma política cultural patrimonial a nível nacional. Antes de irmos aqui a números, o que é que, na vossa opinião, explica, pelo menos até agora, à data que estamos a gravar este debate, nos debates televisivos ainda ninguém falou de cultura. Portanto, estamos a falar das eleições legislativas de 10 de março. É uma pergunta para ambos. Sim, os debates têm um tempo muito curto, para dizer a verdade. Temos assistido mais ao comentário sobre os debates do que aos debates propriamente ditos. E os debates, até pela circunstância política em que nos encontramos, têm vivido numa espécie de hiperdramatização que procura muito mais os efeitos confrontativos do que propriamente a discussão da substância. Para qualquer dos casos, a cultura de facto não é um tema central neste momento na vida dos portugueses, sejamos francos, não é. Há temas, infelizmente, muito mais graves, a habitação, por exemplo, que estão muito mais, no centro da vida das pessoas do que a questão cultural. A questão cultural está lá sempre, é claro, mas não é neste momento nem um tema decisivo para estas eleições, e muito menos com o tempo que é dado, nem é um tempo mediaticamente interessante para ser explorado pelos jornalistas, porque não dá o confronto que dá a audiências. Aliás, há partidos que nem pensam nisso sequer. A tua visão, a cultura não é sexy? A cultura é sexy, mas o problema é que os votos que saem pelo lado da cultura se calhar não são suficientemente fortes para que os partidos dediquem alguma atenção, ou a melhor atenção, não é alguma, é a melhor atenção a estes pontos. E eu julgo que, claro que vivemos em épocas difíceis, não vale a pena nós mudarmos, mas podia ser importante os partidos abordarem e os líderes abordarem, porque a cultura faz parte de um determinado bem-estar. Aliás, se nós pensarmos em 1948, na Declaração dos Direitos do Homem, a cultura está lá e é um dos pilares da democracia, é um dos pilares da cidadania, e se nós pensarmos bem, o que vale um sorriso, o que vale uma pessoa sentir-se bem num espaço de um castelo, de um palácio, de um monumento, vale muito, por isso é que as pessoas também procuram. E isso, por vezes, também passa por algum distanciamento dos assessores que produzem o pensamento dos líderes nestas alturas, e isso é um problema que nós na cultura temos. A sensação, também quero dizer em defesa, digamos, não só do governo de que fiz parte, mas dos últimos governos, e não só, digamos, do poder autárquico também, que eu acho que as coisas hoje estão muito melhores do que estiveram no passado, do ponto de vista de haver uma consciência de que, sobretudo num país pequeno, é fundamental trabalhar em rede e trabalhar utilizando, no fundo, a velha máxima, ganhar escala com um sistema cooperativo. Eu acho que a colaboração entre as autarquias, entre o governo e também entre o poder económico digamos, o lado que pode vir mais do mecenato e do investimento privado,
com os poderes públicos e o investimento público, isso é decisivo. Mas era exatamente isso que eu queria introduzir aqui, que é, muitas vezes olha-se para as questões orçamentais na área da cultura, e já sabemos que são sempre verbas muito reduzidas e que depois são confinadas ou são adjudicadas a algumas entidades públicas que é determinante aquela verba. Não vou fazer considerações acerca disso, mas, bom, é certo que o dinheiro vai muito para ali. Mas também já se falou muito dos temas do mecenato e do papel de fundações, mas continuamos a ter verbas ainda muito reduzidas. Portanto, uma resposta é funcionar melhor em articulação, em rede, seja com autarquias, seja com fundações, mas como é que se dá a volta, e a pergunta mais uma vez a ambos, à questão da restrição orçamental? Eu julgo que passa pelo início da nossa conversa, passa sempre pelo Primeiro-Ministro. E passa também muito por esse Ministério da Cultura ser um ministério para o país e não apenas um ministério para as áreas que a ele está distrita. Porque não tem havido uma campanha, não tem havido exatamente este lado de ser sexy, de saber mostrar exatamente a importância que a cultura tem. Tudo também passa, e eu tenho que dizer que, novamente, que o ensino, as crianças precisam ter uma cadeira de cultura. A história, a cadeira de história, que muitas vezes as pessoas acham que dá a cultura, não dá a cultura. É apenas uma parte da história. E isso eu julgo que nós não vamos ter frutos, não vamos ter árvores para respirar cultura se nós não tivermos uma estratégia exatamente aplicada para que as pessoas, os jovens, mas os jovens, mesmo jovens, possam saber o que é a cultura. Se nós hoje perguntarmos aos jovens quem é os grandes atores de determinados períodos da história de Portugal, de grandes filmes, possamos gostar ou não gostar, mas que foram filmes marcantes, peças de teatro, de balé, de música. Quem é que conhece o Viana da Mota? Faz parte do nosso património. E é isso que eu sinto, que muitas vezes não há este lado, que é o lado de olhar a cultura neste esforço conjunto que é uma missão nacional. E eu julgo que este lado de sair da esfera normal e trazer mais as pessoas para a gestão, porque o Estado pede para a sociedade intervir. Mas quando a sociedade quer intervir, muitas vezes põe trancas à porta. Não, aqui não entram. Mas ele exige. E aí é que eu julgo que não houve uma abertura, estou a falar da minha área, não tem existido uma abertura abrangente para essa situação. Queria só terminar pelo seguinte, existem mais de 1000 museus em Portugal, em que a grande maior parte são museus da esfera autárquica. Isto representa também alguma coisa da importância que o património também tem. E eu julgo que este lado transversal e da coesão deveria ter uma estratégia mais nacional. Mas seja... Podemos falar de museus, podemos falar de vários espetáculos, enfim, podemos falar do Serviço Público de Televisão, podemos falar de N matérias que têm a ver com a cultura em Portugal. As pessoas muitas vezes associam só ao teatro. Mas, introduzindo aqui alguns temas de medida orçamental ou fiscal, a ideia de haver um cheque de 200 euros ou de 100 euros, não sei, para um público mais jovem, é algo que tem realmente efeito? Ou depois é descontinuado? Por si só, isolado, não tem grande consequência. Tem que ser uma coisa que faça parte de um todo. É que nós falamos muitas vezes da responsabilidade do Estado, mas, por exemplo, Portugal, a nível das empresas, digamos que o nosso patronato e os nossos empresários não têm uma cultura de grande investimento, nem em arte, nem em ciência. É muito raro haver sensibilidade para isso. E normalmente, quando fazem numa cultura muito conservadora, com muito pouco risco, digamos. Música clássica, ópera, qualquer coisa que não crie polémica. E, portanto, também não há tradição nenhuma. Portanto, as culpas não estão unicamente nos governos, as culpas estão muito nas pessoas que geram riqueza e que
têm, com honrosas exceções, é verdade, mas têm muito pouca sensibilidade para devolver à sociedade sob a forma de fundações, mecenato, iniciativas culturais ou científicas. E, portanto, há esse lado também. Agora, o que me parece que neste momento também acontece isto, é um fenómeno global, é que de facto há desafios novos. Por exemplo, os hábitos de leitura. Hoje em dia, qual o papel do livro num mundo dominado por ecrãs? Qual o papel de uma narrativa mais longa num mundo que está cada vez mais dominado por narrativas curtas? Como é que podemos desenvolver uma indústria de cinema e audiovisual quando a população mais jovem está a consumir, já nem filmes vê, já nem séries vê pequenos vídeos? Qual o desafio dos média, por exemplo? Como é que podemos ter, enfim, dentro de um conceito mais vasto do que é a cultura, onde os média também têm um papel, e eu, tendo sido secretário de Estado do Cinema Audiovisual e Média, não foi por acaso, foi porque havia esse entendimento da importância da ligação entre estas realidades. E, portanto, num mundo em que os desafios são enormes e há, de facto, desafios para os quais os governos não têm resposta, a sociedade vai atrás da tecnologia, criam-se novos hábitos e tudo o que exige mais esforço, mais tempo, vagar, fica, como é o caso da fruição cultural em muitos aspectos, traz desafios que neste momento não estão sequer a ser pensados, quanto mais a ser legislado sobre isso. E, portanto, quer dizer, quando pensamos hoje, por exemplo, hoje vivemos num mundo de ecrãs. O que, curiosamente, veio também estimular outra vez o prazer pelos espetáculos ao vivo e a fruição ao vivo, digamos, há aqui uma espécie de dois movimentos que jogam em conjunto socialmente e que é interessante explorar, não é? Nunca tivemos tantos ecrãs, iPads, telemóveis, televisores, nunca consumimos tanta cultura de imagem, mas ao mesmo tempo, se calhar, nunca se valorizou tanto a presença ao vivo, o teatro, o espetáculo ao vivo, e isto tem que ser pensado do ponto de vista do que são as políticas culturais de uma maneira, se calhar, nova. Pegando a mesma na ideia do cheque, o cheque tem um efeito incentivador, de facto, sei lá, junto de público mais jovem? Eu vou dar aqui o caso da Câmara Municipal de Lisboa, que tem exatamente essa política, e é interessante que a área, e ainda aquilo que o Nuno disse, a área que tem tido maior aceitação é exatamente o teatro. Os teatros têm estado repletos exatamente por um público jovem. Portanto, isto mostra exatamente que de uma boa estratégia de comunicação é possível, porque aquilo que o Nuno estava a dizer, eu tenho outro termo que é, hoje vivemos, todos nós, mas sobretudo os mais jovens, a época da velocidade furiosa, porque tudo tem que ser muito rápido, tem que ser tudo muito estimulante. E eu julgo que também tem que haver exatamente aqui uma transformação das competências de quem gera, mas também de quem transmite, porque o grande problema muitas vezes é exatamente na forma como nós transmitimos, e isso é o grande desafio. Os museus têm que ser cada vez mais descodificadores, não é apenas mostrar e explicar. Essa época eu acho que ela é importante, mas temos de ser cada vez mais uns descodificadores, e todos na nossa área temos que... Mas eu, nesta questão dos dinheiros, portanto, desculpem estar a insistir, porque obviamente teríamos pano para mangas, mas nesta questão dos dinheiros há duas questões. Uma é o orçamento, ele acaba por ser capturado, entre aspas, por meia dúzia de entidades e depois já não fica muito mais liberto, sim ou não. E o tema, de novo, do cheque, sim senhor, pode estimular um público mais jovem, mas, sei lá, se não for continuado, já aconteceu museus terem apoios para audiovisuais, por exemplo, termos as questões dos áudios, dos 3Ds, etc., e depois, afinal, a coisa acaba ao fim de alguns meses. Porque depois não há dinheiro para a manutenção. Porque não há dinheiro para a manutenção, por exemplo. Como é que isto se resolve? Não, de facto tem que haver um investimento maior para as questões, digamos, para as infraestruturas básicas, e depois tem que haver uma sensibilização para que
insisto, não seja só, a responsabilidade não é só do Estado. Eu acho que é muito fácil dizer, bom, isto começa com a educação, mas quem já foi professor ou quem acompanha a realidade das escolas sabe da dificuldade que hoje em dia um professor tem perante uma turma de 25 ou 30 alunos para dar um programa e ao mesmo tempo manter, digamos, uma quantidade de alunos interessado e aberto às novas realidades. É muito complicado e ainda estimulá-los para ir ver teatro ou para ir ver museus quando a competição é feroz do lado do TikTok, a competição da atenção. E, portanto, os desafios são tremendos. Eu acho que a pior coisa que podemos fazer é a responsabilidade é dos políticos. Não, isto é uma coisa muito mais global. E tem que ser uma coisa que ou é assumida por toda a gente ou então não faz sentido. Eu acho que, por exemplo, falavas há pouco no serviço público de televisão. É absolutamente decisivo. Eu acho que se não houvesse RTP neste momento, grande parte da produção audiovisual sobre cultura portuguesa era pura e simplesmente não existente em Portugal. E, portanto, seria uma lacuna tremenda. Acho de uma irresponsabilidade e de um desconhecimento total haver, por exemplo, partidos que propõem a privatização da RTP. Revela um total desconhecimento do terreno e do buraco que ficaria em termos culturais em Portugal. Por exemplo, é uma daquelas coisas que eu acho que se fala muito levianamente. É verdade que os bons governos vivem de uma mistura entre profissionais da política e pessoas dos setores. As pessoas que vêm de fora normalmente querem fazer tudo no mandato que têm. As pessoas que estão lá e são profissionais são essenciais para dominar a máquina do Estado. E, portanto, os bons governos são feitos de um bom equilíbrio entre os profissionais da política e os que vêm dos setores com ideias para poder concretizar. Eu acho que temos que recuperar esta ideia de que os políticos prestam um serviço público e que a maior parte das pessoas que estão na política não são, como muitos pretendem fazer crer, corruptos, essa linguagem dos tachos é uma coisa que está completamente, eu sugeria rever. Nós temos que recentrar o tema da polis, não é? Claro, a ideia de um serviço público, a ideia de utilizar os instrumentos à disposição para poder fazer políticas públicas. No caso da cultura, eu acho que é absolutamente decisivo que a cultura, claro, começa nas escolas, mas antes das escolas começa em casa, os hábitos de leitura, mas para isso é fundamental que estejam resolvidos problemas básicos, problemas económicos básicos. É preciso, quer dizer, um livro hoje é caro. Portanto, para compensar isso, o acesso às bibliotecas tem que ser muito mais fácil. Tem que haver uma lógica de acesso. Era esse o ponto que eu insistia desde o início. Que eu acho fundamental apoiar a classe artística. Mas o principal foco da política cultural de um país deve ser o acesso à cultura para toda a gente. É estimular desde pequenos e, mais do que estimular, dar condições para acederem à cultura. Bibliotecas, cinemas, o Plano Nacional de Cinema, uma televisão que lhes dê diversidade. Eu acho que se há uma palavra que possa exprimir qual o ponto de vista que deve haver num governo em relação à cultura, é promover a diversidade. Porque nós temos do lado dos privados e do lado, enfim, da sociedade de espetáculo, a promoção da cultura de massas, que é movida por aquilo que, digamos, gera mais audiência. Mas é a obrigação do Estado mostrar que há muito mais. Que há, para além daquilo que são os fenómenos da audiência, os fenómenos de nicho. Olha, há mais isto, há mais aquilo, há este tipo de música, não é só a Taylor Swift, não é só o que enche os festivais de verão. Temos mais isto e faz parte do nosso património mais isto, e há um investimento que tem que ser feito naquilo que ainda não sabemos o que vai ser, mas que é inovação e experimentalismo, e portanto cabe ao Estado fazer, digamos, política nesse sentido, mas o Estado sozinho não faz nada se não houver uma sensibilização social que começa desde logo nos média, por exemplo. João, estamos mesmo a terminar, aliás, já em derrapagem, mas
Volto a este tema, até há pouco referia-se a questão de, por exemplo, alguns museus descontinuam a aposta, sei lá, multimédia e, portanto, uma série de suportes comunicacionais que são decisivos para atrair novos públicos, e seja nacionais, seja estrangeiros, e de repente, ao fim de X meses, afinal não havia dinheiro sequer para a manutenção. E a minha pergunta, insisto, é: mas há uma boa parte do orçamento da cultura que não é apenas nos museus. Portanto, em geral, a percepção é que ele ficou demasiado restringido ou logo cativado à partida em 80% de entidades e depois não há dinheiro para mais nada? Será isso? É um pouco, mas é o seguinte, mas aí voltamos também àquela questão. É o dinheiro suficiente para aqueles que já existem? É o dinheiro suficiente para fazer as excelentes exposições? É o dinheiro suficiente para que o legado daquela exposição, que é aquilo que muitas vezes nós esquecemos, não é só fazer a exposição, é o legado daquela exposição. O que é que as pessoas ficam com aquela exposição? E isso, infelizmente, muito do dinheiro não fica concentrado, sobretudo em alguns museus ligados ao Estado. Apesar de existir um programa que é o Promuseus, que tem a ver com a Rede Portuguesa de Museus, que devia ser uma estrutura de missão e não do Ministério da Cultura, porque envolve todos, ou uma boa parte dos museus nacionais, dito do país, que vai tendo algum apoio, não muito, mas devia ter mais, para essa coesão. O dinheiro não é suficiente, porque também fomos sempre adiando muito das reformas necessárias e depois o que é que nós fazemos ou o que é que nós temos é apenas aquela história da manta. Está curta, andamos a puxar de um lado e para o outro. Tudo isto, Luís, tudo isto volta sempre a esta questão. Nós na cultura precisamos de ser missionários para cativar, e isso é uma situação que eu digo sempre aos meus colegas: nós temos que ir para a política. Se os políticos não olham para a cultura, então nós temos que entrar na política. E temos que entrar na política exatamente para pôr as questões essenciais da cultura na política, para serem bem discutidas e para haver uma reestruturação, uma reorganização de forma como nós entendemos a cultura desde os mais pequeninos. Muito bem, meus caros, ficaríamos aqui imenso tempo, é a ditadura do tempo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. É tudo, já sabe que pode ver o debate em amanhã.pt e na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português da Euronews, pode ouvir o podcast Sim ou Não e ler, claro, o jornal Portugal Amanhã. Aqui debatemos temas estruturais que mexem com a vida das pessoas e do país, e sempre com 2 especialistas e 100 dezenas de comentadores. Conto consigo na próxima semana.